Olá, viva a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. E quero agradecer as audiências, os seguidores dos canais. E quero agradecer o facto de terem paciência de me deixarem entrar em vossas casas. Mas a ideia é que vocês possam participar de como eu tenho vindo ao longo de tantos anos a desenvolver um trabalho muito sério dentro da adivinhação, da cartomância, das mâncias, do poder ler o que está no destino das pessoas, para poder ver os perigos que há, que não há, o que pode ser evitado, etc. Há coisas que poderão ser evitadas e alteradas, e em momentos de confusão também. Tudo isso é o que eu pretendo. E no trabalho que eu faço é ajudar as pessoas. Agora, eu hoje trago-vos aqui uma consulta, já estou com os anéis todos postos da cigana, eu trago aqui uma consulta sobre uma senhora que está viúva, que é mãe de duas, e eu pus estes símbolos aqui, a dama de copas e a dama de espadas como sendo a viúva, o rei de ouros, o as de copas e o as de ouros como sendo a casa da viúva, e o 8 de paus, dama de paus, a filha mais nova, dama de ouros, valete de ouros, a filha mais velha. A razão desta consulta é que as filhas são preocupadas porque a mãe já tem idade e a mãe não quer de maneira nenhuma ir para a casa da filha mais nova, uma vez que a filha mais velha está distante e não pode, não está no país. Então ela, a viúva está triste, é próprio, não é? De ter que deixar para trás uma vida, uma casa cheia de recordações, etc. Isso em determinadas alturas na vida vai-nos acontecer a todos, como seres vivos, seres encarnados. À medida que o desencarne se aproxima, as pessoas depois começam a ter mais apego, eu acredito, às próprias coisas. E a casa das pessoas é a casa, é o mundo das pessoas, é onde elas construíram história, não é? História de família, história de todo o tipo na passagem terrena. É uma situação difícil, a senhora está a ficar incapacitada em termos de memória, de mobilidade, etc. Mas não quer ir para casa. Então a gente vai ver qual é a mensagem do mundo espiritual para esta situação. Não quer deixar a casa dela, estão a perceber? Vamos ver o baralho. Vamos organizar o baralho no amarelo. Só com o baralho, vamos só ver o baralho no amarelo. Baralho encantado, vamos ler no amarelo, que é para o método geral. Quem entra pela primeira vez, o meu baralho é especial, é criado por mim, tem 2 cores para relacionamentos, amores, paixões, amarelo para situações generalizadas do dia a dia, da vida cotidiana. E vamos usar 32 cartas neste baralho. Já marcamos ali as pessoas, eu vou embaralhar a pensar nestas pessoas no tema da consulta e vamos fazer uma tiragem rápida, está bem? A ver qual é a mensagem que o mundo espiritual traz, porque as filhas estão preocupadas. É uma consulta diferente porque é para vocês também entenderem que não é só de amores que as pessoas consultam. As pessoas consultam por temas de negócios, por todo tipo de temas. E temas familiares. Também quero-vos dizer que nas cartas do amor e do relacionamento, no que está vermelho, vocês podem pôr também amor de pai, de filho, de mãe, de família. Às vezes as famílias estão em desacato, ou estão chateadas, ou não se falam, estão zangadas, porque não existe família perfeita. Não existe mesmo. Todas as famílias têm problemas.
Mas eu venho com este extra dizer-vos que poderão usar as cartas do amor também para essas situações de amor familiar. Então, continuando para a nossa viúva, eu sei que a entidade já se fez presente porque eu tenho estado na mesa a consultar antes desta consulta. Então vamos continuar e agora vamos tirar aqui a carta que representa a casa da consulente, porque é o tema fundamental da questão desta consulta. A senhora não quer de forma alguma largar a sua casa. Então a gente vem aqui ao baralho, abre, partiu, juntou e vai procurar uma carta que a gente tenha escolhido. E no caso aqui nós escolhemos, não foi? O As aqui de ouros. A gente vai pô-la aqui no meio. E agora vamos ver quais são as mensagens. Sabem que eu prefiro ter na mão do que abrir assim na mesa, como as outras pessoas fazem. Mas vocês podem fazer como forem intuídos em fazer. Eu gosto mais de ter a energia das cartas. Aqui vão copiar então as cartas e vão ver que sai o valete aqui de ouros, que no caso representa a filha mais velha, sai a mãe e sai aqui a má notícia, o 10 de espadas. Portanto, a carta da mãe a gente tinha escolhido a dama de copas. Vocês aí podem aumentar a imagem nos telefones, nas tabletes e até já alguns computadores, para que possam ver melhor. Aqui temos um jovem, ou um homem relativamente jovem, que é o valete de paus. E aqui temos o 9 de espadas. Depois, continuando, a gente vê o 7 de copas, o 8 de copas e o 10 de copas. E vamos ler. Olhem, esta é a senhora, esta é a filha mais velha da senhora, que está preocupada com ela. E ela, de certa forma, também preocupada com a filha. Esta filha está de costas para ela porque está fora. Lembram-se que eu vos indico sempre que as cartas viradas das pontas para fora é que estão distantes, né? E o que está pertinho é o que está pertinho. Esta senhora, com respeito à paixão dela pela casa, ela está a ter dificuldades. Ela é apaixonada pela casa dela, certo? Isto é o monte da casa. E agora, no que vem para ela com respeito à casa, é a má notícia de que ela não pode estar sozinha. E a filha mais velha, com respeito à casa, não quer que a mãe esteja sozinha. É assim que se lê. Quer pôr um fim nesta situação. Mas o receio desta filha é que ela venha a morrer de surpresa lá, sozinha em casa. O 9 e o 10 de espadas é morte. Esta senhora gosta muito da casa dela. Esta senhora, pelo que eu estou a intuir, ela vai morrer brevemente e de surpresa. Mas a filha mais velha está preocupada que numa dessas, ela em casa dela, sozinha, haja uma surpresa e que ela morra por lá. Estão a perceber? É uma inquietude,
É por isso que se está a consultar este jogo. As duas filhas estão preocupadas pela mãe. Agora, como é que vão analisar isto? Deste lado. Aqui, como mensagem extra, vem para dentro desta vida desta senhora familiar. Casa também é família, casa também é lar. Este jovem com crianças, com família. A família desta senhora vai aumentar. Tá bem? E ela também poderia ter lá em casa uma situação infeliz que vem a dar-se a ela. Ela pode se magoar, ela pode ter um fracasso, ela pode estar fraquinha, ela pode não poder estar sozinha, uma infelicidade lá para casa. Ela não pode estar sozinha. Continuando a jogar o baralho, vocês põem o rei de ouros, a carta dos benefícios e a dama de espadas, que é a nossa viúva. O rei de ouros é a casa. Lembram-se que a gente escolheu? Ela, para ficar na casa dela, porque vocês têm que ler a sequência. Ela, para ficar na casa dela, ela vai ter que pedir ajuda, de alguma forma. Ela sozinha não pode ficar. Porquê? Porque o 7 é benefícios. Ela precisa de ajuda se ela quiser ficar na casa que ela gosta. Com respeito à casa, aqui mostra a realização lá para casa de uma sombra. O valete de espadas vem como aviso, tenha cuidado. Esta sombra pode ser algum espírito que ande sem luz, pode ser familiar ou não, e ela própria pode estar a atraí-lo pela lei da atração ou por alguma energia, ter alguém aproveitando-se dela. Ela pode andar acompanhada, estão a perceber? Com alguma coisa que não é lá muito boa e que ela tem que se cuidar disso. Ela tem que cuidar dela também, da parte de se defender espiritualmente. Aqui temos a dama de paus, que vem sendo a filha mais nova. Aqui temos os caminhos, o destino dela, o carro dela, o conduzir um carro. E aqui temos um triunfo. Portanto, copiem lá a dama de paus aqui no fim, o 8 de ouros e o triunfo. Isto que quer dizer é que ela tem que ter as ajudas, os benefícios para ela com a filha mais nova. Veja o triângulo estendido. Benefícios com a filha mais nova, com triunfo. Ela está beneficiada e bem, benefício é uma coisa boa, não é? É ao lado no que vem desta filha mais nova, para ela poder viver mais tempo, para ela poder melhorar, para ela poder estar melhor. Entendem? Agora, no que está a acontecer para ela, no caminho dela e no que vem a acontecer, a realizar-se,
é aqui. Uma sombra, ela não está bem, ela tem que ter cuidado mesmo. Ela tem que ter cuidado. E ela, com respeito à casa e à família, teve 2 filhas. Uma que teve esta filha aqui e a outra que saiu antes, certo? Mas ela, com respeito à situação de viver, ela, entre a casa dela ou a filha, ela, como precisa de ajuda, ela vai estar bem em relação à casa, é onde? Qual é a melhor casa? Como é que ela vai ficar em relação à casa, à habitação? É do lado desta filha. Porque se ela ficar com respeito à casa, na casa dela, ela sozinha não pode, porque ela precisa de ajuda. Agora, para respeito e com respeito à casa dela mesmo, o que está a acontecer e no que vem são perigos. Olha, perigos de que alguém pode roubá-la, perigos de muito. Pode-se meter lá alguém. Estão a entender? Porque aqui esta carta de perigo é um homem que não é confiável. Aqui nós temos agora a primeira carta sendo o valete de copas. E o valete de copas, lá para a casa dela, pode ser uma situação nova, mas também pode ser um neto, um sobrinho, um primo, com uma decisão, um acontecimento. Saiu, copiem lá o valete de copas, o 7 de ouros, com inquietude, o 7. Portanto, ela poderia vir a ter também um problema que a vai inquietar com um jovem que poderia ser familiar, com respeito à casa dela, mas também até um vizinho ou uma outra pessoa. Não sabemos se este jovem será este, que não é confiável, não se sabe. Alguém até poderia vir lá fazer alguma maroteira ou a vir roubá-la, etc. Aqui é o casamento, mas o casamento também ao lado da casa, que é uma casa que vem de um casamento. Portanto, isto é o património de um casal. E agora vai haver mudanças com este património, com este compromisso da casa. As coisas para esta senhora têm que ser alteradas. Não vai ser como ela pensa. As coisas têm que mudar para que ela fique melhor nos anos que lhe restam de vida. E aqui é mudança para melhor com respeito à situação e ao compromisso da casa. Aqui é o compromisso da casa, mudanças para melhor, que é o que as filhas estão a querer saber, é para ela ficar melhor. Aqui nós temos uma proteção de um familiar, e aqui poderá ser a filha e o marido. E aqui está a confirmação que é, porque esta é a filha mais nova e o companheiro. E aqui a filha mais nova. Portanto, confirmam que esta situação que a beneficia a ela que saiu é ao lado desta filha mais nova que está casada, que eles querem o bem dela e é onde ela estará bem. Mas temos aqui a assinatura de documentos. Para quem? Para esta filha. Esta filha vai ter que tomar cartas no assunto e vai ter que ela legalmente assessorar-se de que vai ser ela a que vai decidir tudo sobre a mãe dela, incluindo a casa, incluindo as heranças, os compromissos da casa. Vamos imaginar que a senhora tem coisas e assuntos a tratar da casa, tem que ser através desta. Vamos imaginar que ela tem que pagar ao Estado pela casa, não sei como é que é. Tudo o que tiver a ver com a casa, com a herança, com viagens, dela poder viajar ou não viajar, dela poder sair de casa, dela ir para um lar, dela tratar de assuntos de heranças, tudo vai ter que ser esta. Esta vai ter que tomar conta dos papéis, dos documentos legais. Estão a perceber? Porquê? Porque é nos acontecimentos com respeito à casa e não só,
com respeito a ela estar doente, nervosa, doença dela de nervos, de psíquico, etc. Porque o psique tem a ver com o sistema nervoso, de memória. Estão a perceber? Para que possa alterar a vida da mulher e ficar melhor. Para esta senhora, eu vejo aqui, para a viúva, uns dinheiros atrasados, que ela poderá vir a receber uns novos dinheiritos. Um acerto de contas. Aqui temos a casa dela. Até poderia eventualmente ter alguma coisa em atraso com respeito à casa, que não se lembra porque não está bem da cabeça. E tem que ter muito cuidado, que ela lá em casa pode vir a ter um golpe. E agora eu vou-vos mostrar aqui que podem se meter na casa dela, não só roubar a casa dela, como ela vir a ter roubo de dinheiro, como ela vir a magoar-se por lá sozinha, estão a entender? E depois vocês sabem que podem abrir assim, né? Pode-se cortar, pode-se magoar por andar, não estar bem, está incapacitada, ó. E isto, efetivamente, este golpe, ser tão forte que ela vir até a morrer. Estão a perceber? Se vocês virem que o 8 e o 10 é morte, como eu vos tenho ensinado, ela, por não estar bem da cabeça, ela pode morrer de repente, por lá sozinha. Isto é muito sério e é por isso que as filhas não querem que ela esteja sozinha. E agora nós vamos ver aqui um homem lá para casa com a lei. Ela poderá vir a ter que ir a um advogado, mas também pode ter que ir lá um homem a casa, um polícia, se ela de facto se magoar. Pode ser um vizinho chamar a polícia, a ambulância, mas se ela de facto for roubada, também vão ter que chamar a polícia. É o que eu estou a ver lá para casa. E vejo ainda que esta filha, em termos de situação correspondente à casa da mãe, tem assuntos legais para tratar, que também ainda tem a ver com o pai. Este aqui também pode vir a ser o ex-dono da casa. E estes assuntos legais por parte de pai com respeito à casa, porque a casa é de pai e mãe, nestes assuntos legais é esta filha nova que tem que ir atrás de tratar. Estão a perceber? E já tenham que ver com herança, com médicos, com decisões, se ela pode guiar, se ela não pode guiar, se ela pode estar sozinha, se não pode estar sozinha. E ainda, se ela tem direito à assistência pela lei dentro da casa, assistência social, de ir lá alguém cuidar desta senhora. E aqui a gente vê para ela ainda, esta irmã, esta filha tem que cuidar de assuntos legais ainda também com respeito a heranças dela e da irmã mais velha. Estão a perceber? Prontos. Isto seria uma consulta muito rápida, de 23 minutos, de que esta casa, esta senhora não pode estar sozinha. O lugar onde ela deve estar, efetivamente, e melhor, será na casa da filha mais nova. É onde ela pode estar, onde ela deve estar, onde ela deve ficar. E a irmã mais nova é quem vai ter que tomar digamos, um poder sobre a mãe, um poder legal, não é? Para poder decidir a vida dela. Espero que tenha rapidamente feito aqui uma aulinha e que vocês possam ver que as cartas não são só para consultar assuntos de amores, também são para consultar assuntos de outro tipo. Agora eu vou pôr o mesmo jogo com as cartas viradas pelo baralho de cigarro. E vamos ver. Sobre o mesmo tema da nossa viúva aqui no jogo, que as filhas querem saber.
E o resumo e a conclusão da primeira tiragem é que há uma filha, que é a mais nova, que vai ter que tomar um poder legal sobre todas as decisões, incluindo até que a possam beneficiar legalmente a mãe em termos de ter assistência, etc. E agora vamos partir pela nossa viúva e vamos procurar a carta da casa, porque é o tema. A senhora, a viúva, a velhinha quer permanecer na casa dela, o que é absolutamente normal, porque as pessoas constroem uma vida, uma história de vida no lar, certo? E à medida que a idade ou o desencarno se aproxima, a pessoa tem tendência a agarrar-se mais às coisas delas. Nós temos aqui a carta do meio e temos a mulher com a coruja. A mulher com a coruja é a mulher que consulta, é a mulher que deve estar a ver o destino da pessoa, os perigos sobre a pessoa, o porvenir, o desviar dos perigos, o que vem. É a pessoa que tem luz, que quer o bem do seu cliente, é a pessoa que está à procura do que é melhor, o sol. Portanto, aqui a primeira carta é a mulher da coruja, aqui é a carta da casa, aqui é a carta do sol. O tema é sobre a casa. E aqui a carta da lua. Ok? E isto é o tema da consulta, que é urgente, da noite para o dia. Tem que se resolver isto já, do dia para a noite, da noite para o dia. É por isso que se está a consultar sobre a casa. Mas ainda, vocês vão ler que, para a nossa consulente, a alegria dela, a vida dela é a casa, que é a viúva. Mas que no que vem é a lua. E a lua mostra perigo. Porque é noite, a escuridão. O homem do punhal, esta senhora estando sozinha, ela pode vir a ter um intruso lá dentro de casa, que lhe podem vir a fazer mal, apesar de ela estar protegida com o homem do cavalo branco. Mas alguém vai tentar meter-se lá em casa, que a poderia prejudicar. E eu acredito que dentro desta casa desta senhora há duas entidades lá. Não diria entidades, tá bom? Diria espíritos. Não sei, há pessoas que chamam os espíritos fantasmas. A casa estaria assombrada com um homem que não é confiável, que é perigoso, e com um que é bondoso, que poderia ser o próprio dono da casa. Familiares e amigos a tentar protegê-la. Portanto, esta casa também tem ali uma situação que tem que ser cuidada em termos espirituais. Ter proteção, ter, por exemplo, defumação, irem lá benzer a casa, irem lá rezar a casa, etc. A cornucópia saiu aqui. O mar saiu aqui, no que vem, no destino. E o homem do cavalo preto. Esta carta é muito perigosa, tá bem? O homem do cavalo preto pode ser muita coisa, pode ser uma energia muito negativa, incluindo coisas demoníacas, satânicas, homens maus, etc. Apesar de ela estar sob proteção. Ela poderá vir a ter sorte nestas transformações sobre este mal. Quer dizer que isto são avisos, está bem? E estes avisos vêm dizer, ela pode melhorar, ela pode vir a ter sorte com a casa dela, mas ela tem que saber que há aqui um perigo de escuridão, lua e homem do cavalo preto, que é a pior carta que eu tenho aqui,
que até pode significar o demónio, pode significar trabalhos e pode significar um homem mesmo que se meta lá em casa durante a noite para lhe fazer mal. E então, para ela ter sorte, a sorte da cornucópia com respeito à casa e à vida e ao tema de pergunta e ter proteção da casa, ela tem que escutar a mulher da coruja, que é quem está a trazer a verdade, a luz, a consulta. Ela tem que saber que ela não tem defesa sozinha. Que ela sozinha é o homem preto lá em casa que se pode meter durante a noite. Continuando, o poço. A moça das flores. O homem do cavalo manchado. O que é isto? É a situação que a desgosta, que está a pôr triste, com um desgosto profundo sobre essa casa. Ela tem um desgosto de ir deixar a casa. A casa que ela tem, que lhe custou conseguir, com esforço, com muito esforço, porque o poço é uma coisa funda, o desgosto é muito profundo, ela tem que sair da casa dela. O homem do cavalo manchado é alguém que vai ter que vir lá à casa por uma situação que pode ser de emergência. Ela pode ter um vizinho que vá lá à casa. Esta carta da Dama de Ouros é a filha mais velha e aqui temos o 10 de espadas, que é o fim. Mas eu vou-vos virar a carta e vou-vos mostrar aqui que esta filha mais velha é uma mulher que estuda a situação dela, a mulher do livro, que está sempre a tentar estudar qual é a melhor solução para a mãe dela, com respeito a este desgosto que ela tem profundo de deixar a casa. A moça das flores é uma jovem, ou que tem um perfil jovem, lá para casa. A sedução no que vem é que alguém vai seduzi-la a que ela fique lá em casa, que a vai ajudar, ou que vai lá mais, ou assim, ou assado. Vão perceber? E o homem do cavalo castanho aqui é, por exemplo, um casal que podem ser vizinhos, que a aconselham, que lhe dizem coisas, etc. Sobre o desgosto dela. Mas ela tem que se deixar consultar, ela tem que se deixar levar e guiar é pela família dela. Porque ela, com respeito à casa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que a deixar. E esta casa tem aqui um caixão. Estão a ver? O fim da casa, uma morte. Ela pode por lá sozinha cair. Que é a preocupação das filhas, tanto da mais velha como da mais nova. Que ela apareça por lá caída, que ela tenha uma infelicidade por lá, porque ela não está capacitada de estar sozinha. O médico, o advogado, sobre a situação de sofrimento, do fim. Olha aqui, caixão com cruz. O que é que eu vos ensino em todos os jogos? É morte. Caixão e cruz é morte. Ela sozinha não pode ficar. Não pode ficar porque ela pode morrer. E depois pode complicar a vida dela com o médico, incluindo ter assuntos legais
a resolver. Ela deve resolver agora as heranças dela. Ela deve resolver agora tudo o que tiver a ser resolvido. Com quem? Escutando estas mensagens e pondo as coisas nas mãos da filha mais nova, que é quem vai poder trazer-lhe a sorte. Lembram-se que foi o que nós vimos no jogo anterior, no outro baralho. Já temos que tratar. Ela está a precisar de médico. Ela possivelmente vai ter médico. O médico nas cartas é médico espiritual. Ela precisa de ajuda espiritual e ela precisa de médico da terra. E médico da terra é vários tipos de médico, incluindo que ela pode ter que ir para uma emergência de um hospital, ela pode ter uma cirurgia, ela pode ter que ir a um médico fazer uma terapia, ela pode ter que fazer qualquer coisa. Ela está a precisar no que vem para ela. Ela pode vir a ter também o equilíbrio. Se ela se curar no médico, o médico cura, ela pode atingir o equilíbrio. Entendem? Pode viver melhor, com mais qualidade. Pode aliviar o sofrimento dela, etc. Mas, sobre esta casa, há assuntos legais a tratar por morte, que têm que ser analisados agora, no momento em que se está a consultar, para evitar futuramente coisas desagradáveis, né? E alguma situação de perigo está a correr lá em casa. O poço, o desgosto e o sofrimento que poderá vir a acontecer. Aqui nós temos um amante de dinheiros e o pente. Há uma situação aqui que ela tem que ter cuidado, que poderia alguém estar a querer tomar vantagem sobre ela com dinheiros. E ela tem que desembaraçar esse assunto. Não deve ter dinheiro em casa. Não deve mexer ela com carteiras. Não deve mexer ela com porta-moedas. Não deve mexer ela com cartões, com nada. É preciso muito cuidado com dinheiros. Aqui temos as deslocações, as jornadas pequenas. E a jornada dela e o compromisso dela está prestes a chegar ao fim. Vejam como se lê isto. O caixão e o relógio. O tempo dela está a chegar. O fim dela está a chegar. Estão a perceber? E já vem em caminho. A jornada dela, da casa dela, da vida dela, está prestes a chegar ao fim. O relógio está a contar. Ninguém está preparado para isto. Todos nós sabemos que vamos ter que ir, mas cada vez mais queremos ficar. A cadeira é que ela está cansada, ela tem que estar sentada, ela tem que esperar. O homem castanho, do cavalo castanho, pode ser um parente capaz de cuidar, às vezes até pode ser um bocado bruto, mas pode ser alguém que a vá cuidar. E aqui a vassoura. Há que fazer uma grande limpeza espiritual. Tá bom? A mulher das mãos cruzadas é que não se pode fazer nada. Ela tem que aceitar que na vida tudo é temporário, até com respeito às paixões, que ela é amante da casa dela, mas a casa dela vai ficar. E que ela fique sossegada, que a casa está lá. Mesmo que ela tenha que andar vai e vem, há muitos segredos no oculto. Saiu a garrafa, saiu o galo e saiu a grinalda. Ainda há conquistas para ela. E estas conquistas para ela, nestes compromissos com a casa, vão depender de ela escutar
as mensagens. E ela vai ter um aumento de família, vai ter uma criança mais na família que vem aí. E que haverá surpresas. Estão a perceber? Agora, ela tem que conquistar o galo. É a conquista. É avisar que o amanhã vai ser diferente. E que o amanhã vem já a caminho. Mas que ela pode conquistar ainda, com ajuda. Temos o oculto, os segredos. Conquistam por ela, se ela se deixa guiar. Estão a perceber? E depois vocês fazem os tais triângulos. A deslocação, a jornada temporária da vida dela, da casa dela, do tempo, está a chegar. Mas vai chegar a toda a gente. Aqui os segredos sobre esta casa e os compromissos da casa. Existem coisas que ela se calhar não sabe ainda. Até pode ter sido um descuido por parte dela, não é? De qualquer assunto ligado à casa. Poderá ela, quando está sozinha em casa, haver aqui bebida. Ela pode ser influenciada a tomar qualquer tipo de bebida, de álcool. Ela, com respeito ao amor que tem à casa, ela não vai poder fazer nada, é tudo temporário, ela tem que começar a aceitar e a preparar-se para este tipo de situação. Agora aqui nós vemos o compromisso da casa, ela gosta muito da casa dela, o que é normal. O oculto e o segredo do tempo não há nada a fazer, é tudo tempo temporário. Todas as conquistas, o galo é o conquistador, a conquista é uma questão de tempo e é temporária. A nossa estadia como num pombal, que você vai e vem, e portanto ela teria que entender e deixar-se levar pelas ajudas de quem a está a querer proteger, que são as filhas. Mas a filha mais nova vai ter que realmente tomar cartas no assunto. Espero que vocês tenham gostado deste exemplo, desta consulta, que é uma consulta verdadeira. E qualquer comentário ou dúvida na disposição das cartas. Poderão fazer esta mesma consulta com o baralho todo, no geral, dos montes todos, é como quiserem. Tá bom? E poderão sempre comentar, e eu, dentro da minha disponibilidade, que seja à brevidade possível, eu tentarei sempre dar-vos apoio. Comentem como é que vão as vossas práticas, se vocês já estão a ter resultados, se estão a gostar dos meus métodos, qual é o vosso método favorito, etc. Então, quem precisar de me contactar para uma consulta, o meu número de telefone é mais 786-259-3936 e é nos Estados Unidos, na Flórida. A razão por que menciono é porque, dependendo do país onde se encontrem, porque eu faço consultas internacionais, há que ter em consideração o fuso horário. Fiquem todos muito bem, obtchá, muita sorte, saúde, paz, dinheiro e amor. E vida longa, em equilíbrio sempre, com muita luz, que a Santa Sara vos cubra no seu manto azul de proteção e de bênção. Fiquem todos bem. Não se esqueçam do joinha se acharam útil este vídeo e se gostaram. E de passar a palavra a outros para que possam aprender com as minhas aulinhas, com os meus métodos, com os meus baralhos. Um beijinho espiritual. Tudo de bom.